Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, o segundo dia da semana. Nós estamos aqui com um propósito. Tá um pouco meio escuro ali, é porque queimou uma das lâmpadas ali, a gente não esperava, mas é assim que funciona. É no meio da escuridão, é no meio da claridão, é no meio da escassez. Nós estamos aqui lutando. Nós não podemos parar, porque a única coisa que pode motivar a nossa fé é o combustível. E o combustível se chama lenha. E a lenha se chama trabalho. E se nós trabalhamos, Deus opera. É por isso que o tema do nosso discurso hoje é: trabalhai que eu sou convosco. Trabalhar em que sentido? Nós precisamos orar. A oração é um trabalho, a oração é um sacrifício. A oração é o combustível que nos conecta com Deus. Muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, elas querem uma vida financeira abençoada, elas querem comer o melhor dessa terra, mas elas não querem fazer o sacrifício de plantar em prol do melhor dessa terra. E o nosso Deus, ele nos deu detalhes de como que nós devemos viver uma vida financeira abençoada. É quando nós plantamos, é quando nós somos fiéis, é quando nós nos dedicamos a Deus com as nossas vidas, como um culto racional, como nós estamos fazendo aqui nessa noite, e apresentando nossos corpos, apresentando os nossos lábios como sacrifício vivo. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é fiel. Ele jamais vai permitir que um justo venha mendigar o pão, que um justo venha viver uma vida sem o cumprimento da promessa dele, se esse justo tem andado reto. Ele cuida até dos infiéis. O sol é para todos. O sol é para justo e injusto. E o sol é nada mais, nada menos do que a vitamina D para o nosso corpo, que muitas das vezes tem faltado em algumas pessoas que não tomam o banho de sol. Esse que vos fala propriamente foi constado no meu exame que faltava vitamina D, falta do sol. Então é necessário que nós venhamos ter essa comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar sobre a glória da segunda casa. O que é a glória da segunda casa? A primeira casa é uma casa de espera, é uma casa de vergonha, é uma casa de decepção. Quantas pessoas não foram decepcionadas na sua vida profissional, na sua vida material, né? Envergonhada, passando por escassez, dificuldade. O Senhor Jesus, vamos até usar o exemplo do nosso Cristo. Na sua primeira glória ele foi humilhado. Na sua primeira glória ele foi perseguido, foi maltratado, né? Mas ele não abandonou o legado. Ele foi até o fim, aos seus 33 anos e alguma coisa, pregando o evangelho em prol da nossa salvação. E hoje nós estamos aqui, hoje nós temos ânimo, hoje nós temos vida, graças a esse sacrifício do nosso Senhor Jesus em prol das nossas vidas. E para que nós venhamos ter uma vida financeira abençoada e bem-sucedida, nós precisamos estar conectado com Ele, porque o ouro é dele, a prata é dele. Às vezes você vem buscando, meu amigo e minha amiga, na mão dos homens a prosperidade, na mão do sistema a prosperidade, mas a prosperidade vem mediante a um caminhar com Deus, a um relacionamento com Deus, e Ele vai fazer tudo aquilo que você deseja, porque Ele diz que Ele realiza os desejos do coração. E a única coisa que pode fazer com que Deus realize o desejo do nosso coração é o quê? Trabalho. Quando nós trabalhamos, nós não podemos deixar de trabalhar. O nome do nosso Deus é trabalho. A Bíblia diz que no 7º dia Ele descansou. Ele descansou porque Ele ditou uma regra, porque senão o ser humano não para. O ser humano, ele vive uma vida louca. La vida louca. Não é verdade? Como a Rose estava falando para mim uma frase agora que não ficou na minha cabeça. Como é que você falou mesmo? Hã?
Esse mundo é frenético, meu amigo. Tem gente vivendo a vida frenética, uma vida louca. E não é nada mais do que você viver uma vida louca com Deus. Não é verdade? Eu que sei disso. Não é nada mais do que você viver uma vida louca com Deus. E o pé da cadeira me atrapalhando aqui. Então, você precisa estar conectado com Deus. Você precisa ter essa glória da última casa. Verdade. Meu amigo e minha amiga. Meu amigo e minha amiga, eu vou dizer uma coisa para você. Não tem nada melhor do que você fazer o que você ama. Eu rejeitei a Deus por muitos longos anos, 12 anos de resistência, para não fazer a obra dele, porque eu olhava os detalhes dos erros de algumas pessoas que andavam uma vida frenética, uma vida louca, e aquilo fez com que eu não quisesse. Mas só que se eu tivesse ciência, não é verdade? De que é tão gostoso, tão apaixonante você servir a Deus. Sabe? Quando nós estamos aqui pregando com a alma, com a liberdade de deixar o Espírito Santo falar através de nós, porque você sabe quando é Ele que está falando através de você, porque você não tem tamanha cultura para falar, você não tem tamanha habilidade para falar, porque esse que vos fala é um analfabeto, sabe muito ler, muito mal ler, mas o Espírito Santo, quando Ele quer te usar, Ele te usa. Você não precisa ter um QI elevado, você só precisa ter um coração apaixonado por Ele. Você só precisa ter uma alma apaixonada por Ele. E Ele vai usar você. E o trabalho para Ele é essencial. Você precisa trabalhar. Você precisa estar conectado. Olha, é para a gente falar de vida financeira aqui, mas eu quero contar uma história para você. Eu sou caçador de oportunidade. Você tem que aprender a caçar oportunidade com Deus. Esses dias eu tava louco aí, olha, a gente tem um trabalho no Telegram, só que eu perdi o acesso a esse trabalho, mas o trabalho tá lá. Mas eu não tenho controle sobre o trabalho mais. Eu não sou mais o administrador. Então eu criei o trabalho tudo de novo, meu amigo, um por um. Eu peguei cada áudio, são 1.800, quase 1.000, acho que é 1.000, deixa eu ver aqui, 1.000, quase 2.000 áudios da Bíblia, um por um. Eu peguei um por um para poder organizar, para poder termos a Bíblia completa em áudio. São 1.185 áudios e 184 links, 6 arquivos, 111 fotos, porque eu tive que organizar por fotos para ficar uma coisa bacana. E tá lá a Bíblia em áudio. Aí eu vim aquela gana, eu quero fazer a Bíblia em vídeo. E tá eu lá baixando um programa desde ontem para poder fazer essa Bíblia em vídeo, pegar o áudio, criar o vídeo. E nada do programa instalar. Quando foi de manhã, eu achei um aplicativo que me dá, gratuito, que me dá esse poder de juntar a voz com o vídeo. E criei o primeiro, que é até sobre a vinda de Jesus, é Mateus 24, já está no canal no YouTube. Joguei lá para fazer um teste, para ver se o YouTube ia bloquear ou não, que o YouTube está de brincadeira, ele está bloqueando alguns vídeos nossos. Então, deu certo. Então agora eu vou me aperfeiçoar e vou fazer a Bíblia em vídeo. Eles têm a Bíblia em vídeo, mas eu quero fazer a nossa, o nosso trabalho
O nosso trabalho, ele é um trabalho real. Ele é um trabalho, como é que eu posso dizer? Ele não é mesclado, ele é um trabalho original. Você precisa ser uma pessoa original para Deus. Você não pode estar disfarçado. Autêntico. Você tem que ser autêntico. Muitas pessoas, meu amigo e minha amiga, têm andado disfarçado na igreja. Eles têm a presença de santidade, mas eles são os verdadeiros lobos ferozes. Você sabia? Tem veste de santidade, eles dizem que são judeu, mas não são. São maus, são mentirosos. Você sabia? A pessoa se declara que é judeu, mas não é. Para enganar os incautos, para enganar as pessoas. Mas só que o brilho do chamado, a pessoa que tem o chamado, ela tem um brilho, ela tem uma essência, ela tem um fogo, e esse fogo revela a falsidade dos enganadores, quando você se aproxima deles. E ele se revela. Como é que ele se revela? Parece que são iguais, não parece? Parece que é ou não é? Mas não são. Cada um foi feito em um tempo diferente, mas são iguais. Assim é o joio e o trigo. Não podemos tirar o joio do nosso meio, senão você acaba tirando o trigo. Só quem pode tirar o joio é o quê? É quem? Não. É o tempo. O tempo revela quem é. Quem é trigo permanece entre troncos e barrancos. Pode estar vivendo uma vida frenética, louca. Uma pressão louca. Uma pressão, sabe? Aperta de lá, aperta de cá, aperta de cima, aperta de baixo. Dancei que nem os caras agora, né? Gostei disso. Mas eles permanecem com Deus. Eles permanecem na videira. É por isso que diz assim, ó, lá em Ageu 2:1. Vamos ler? Está escrito assim, ó. Ageu 2:1. Nós precisamos ser ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do pastor, independente se a voz está mansa ou não. Diz assim, ó. No 2º ano do reinado de Dairo, no 7º mês do 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo, olha só, a palavra de Deus sempre vem. Quando Deus vê que você está errado, a palavra de Deus vem. Quando você vê que Deus vê que você quer desanimar, a palavra de Deus vem. Mas nem todo mundo quer ouvir a palavra de Deus. Nem todo mundo quer se conectar com a palavra de Deus. Eles querem se conectar com as fábulas. Eles querem se conectar com as ilusões. Você sabia que o ser humano hoje, nesse século, esse século quebrado, essa geração quebrada, elas é viciada em ser enganada e se enganar, de enganar e se enganar. Por quê? Porque quando a palavra da verdade atinge ela não suporta. Ela mostra a sua verdadeira realidade. Você lembra daquele filme da Chita, né? A Chita, Thundercats, né? Que Munra mostra a sua verdadeira forma. E o Munra, né, aquele velhinho murchinho, ele começava a mostrar a sua verdadeira forma. Era um capeta ele era um demônio, não lembra não? Ele Munra, aí virava fortão. Aí ele lutava contra o quê? Contra os Thundercats. Então, quando a pessoa
ou ela é confrontada, ela vai mostrar quem é ela. Ela é confrontada. O silêncio às vezes te confronta. Deus, ele vai nos testar, meu amigo e minha amiga, do início. Ele já sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Mas ele vai me testar do início ao fim. Porque ele não precisa saber quem sou eu, porque ele já sabe. Já na eternidade ele já sabia. Deus, antes de criar os anjos, ele já sabia de todas as coisas, do fim de tudo. Deus é poderoso, meu amigo. Ele sabe o que é que você precisa. Ele sabe o que é que você necessita. Mas ele precisa que você segue uma regra. Você sabia que o ser humano está entrando em um estado que ele não vai ter nada mais? Ele vai viver para o sistema e vai se alimentar daquilo que ele tiver direito, se ele obedecer o sistema. Você não vai ter mais dinheiro daqui a um dia. A moeda vai virar uma moeda digital. Por que digital? Porque eles podem controlá-la. No papel você controla, mas no digital ele pode controlá-la. Então, você que é um bilionário, tudo isso vai acabar, meu amigo. Ninguém vai ter nada e eles dizem, vão ser muito felizes. Vão viver uma... Eu estava até conversando com uma Rose hoje, deixa eu ver aqui o que é. É um nome meio estranho. Deixa eu ver aqui o que é aqui. Você precisa estar conectado com Deus. É muito bom lutar pela vida financeira. É muito bom buscar o objetivo financeiro. Mas também é muito bom se preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, infelizmente, nós estamos nos preparando para viver uma vida frenética, fugindo. Você vive em paz, não vive? No seu lar, na sua casa. Você come a hora que você quer. Vai chegar dias que, se você está me acompanhando lá na página Vinda do Senhor Jesus, você sabe do que eu estou falando. Agora, se você não está me acompanhando lá, eu só lamento para você, meu amigo. Teocracia tecnológica. Esse vai ser o sistema que vai ser imposto para a humanidade. Ela vai viver, mas não vai viver como ela quer. Não obedece a Deus, mas vai ter que obedecer o sistema. Vai ter que obedecer os poderosos de plantão. E se não obedecer, a conta é fechada, não compra, não bebe, não come. Se tirar o não compra, não bebe, não come, o cristão vai viver uma vida, o homem vai viver uma vida frenética, não é louca? Uma paranoia. Então tem que obedecer o sistema. Então, se nós obedecemos a Deus, Deus ele faz com que os recursos da palavra dele cheguem a você. Como que Deus ele vai abençoar a sua vida se você não obedece à lei dele? No dízimo, na oferta, na oração, na perseverança, na insistência, no clamor, no jejum, na servidão, e tudo. Tudo é um trabalho, pessoal. Quando você pega um versículo, você vai lá, lê um versículo, esse versículo ele foi saudável para você, você coloca na sua rede social. Não adianta você botar dentro de um grupo nosso, porque o pastor já faz o quê? O pastor já faz isso. Você tem que botar numa página sua, num Facebook teu, a rede social sua. É lá que você tem que ganhar alma. Não adianta você querer ganhar a minha alma, que a minha alma está querendo ganhar a tua. Você está querendo ganhar a minha alma se eu estou lutando para ganhar a tua.
Então é lá que você tem que colocar. Amém? Amém. Aí ele diz aí no versículo 2: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josodac, sumo sacerdote, e o restante do povo, dizendo o quê? Quem há entre vós que tenha ficado vivo esta casa na sua primeira glória. Amém? Na sua primeira glória foi uma glória de dificuldade, foi uma glória de luta. No início tudo é difícil, no início tudo é complicado, é como uma gravidez. Na hora de fazer é prazeroso, na hora de segurar os 9 meses é complicado, na hora que você ganha o neném é prazeroso. O ruim é quando começa a crescer, começa a ter vontade própria, começa a desobedecer. Aí você vai ver o sacrifício. Você sofre no início, no meio e no fim. E no final, o filho não é teu. O filho é do sistema. O filho é do mundo. Não é teu. Se fosse teu, você mandava com ele no cabresto da vida. Anda, não anda, meu amigo. A única coisa que é sua é o quê? A sua vida. E muitas das vezes você deixa de cuidar dela para querer cuidar das vidas alheias. Tem tanta gente que quer saber da vida alheia, em tanta coisa para se endireitar na vida dela, né? Isso é um trabalho. Trabalhar é que eu sou convosco. Trabalhar a sua vida. Você tem que se conhecer, meu amigo. Você tem que aprender a achar os teus pontos fracos, teus pontos fortes, para você saber armar uma estratégia de guerra para poder vencer os problemas da vida. Não, você vai viver uma depressão, vai ficar dependendo de tapinha nas costas, vai ficar dependendo de um elogio para poder ter motivação para viver. Se eu fosse depender de elogio para viver, pastora Olha, eu já estava no inferno, né? Eu tenho que depender somente de quê? Da minha fé. O meu justo viverá pela fé. Então ele diz o quê? Todo o povo. Amém? Sim. Quem de vocês tenha sobrevivido contemplou esta templo na sua primeira glória. E como você vê agora, por acaso não é como nada aos vossos olhos? Não é nada. As pessoas julgam, as pessoas recriminam, as pessoas, elas humilham, e humilham mesmo, meu amigo. O ser humano, eles perderam o amor, eles perderam a paixão um pelo outro, o respeito um pelo outro. Então eles vão começarem a nos ferirem. Por quê? Porque você tem, e muitas das vezes, porque você não tem, mas você tem uma essência. Você tem uma essência que você não sabe. Às vezes você fala assim, poxa, eu não tenho nada, as pessoas me invejam, me perseguem, falam mal de mim. Você tem uma essência, essa essência se chama escolhido de Deus. Quando você é um escolhido de Deus, você é perseguido. Você sabia que o escolhido de Deus, ele pode passar por todo tipo de erro nessa vida, e quando Deus chamar ele, ele vai fazer a diferença? Foi para isso que Deus te chamou, para fazer a diferença. Não tem ninguém melhor do que Manassés para poder testemunhar isso para nós. Manassés, se eu não me engano, foi filho de um grande homem de Deus, mas só que ele se perdeu. Ele se perdeu no mundo negro. Ele se perdeu no mundo da magia. Ele se perdeu no mundo da feitiçaria. Ele se perdeu no mundo místico e abandonou o verdadeiro Deus. Manassés, ele ficou tão endemoniado que ele irritava Deus. Ele matava os próprios filhos para irritar a Deus. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o reinado.
ele perdeu a honra, o nome. Mas Deus sabia que ele ia o quê? Se arrepender. E aonde que Manassés se arrependeu? No calabouço. Lá ele buscou a Deus de verdade. Quando você busca a Deus de verdade, meu amigo, Deus ele te exalta. Deus ele cuida dos teus interesses. Deus ele cuida da sua necessidade. Deus ele cuida daquilo que você necessita. Quando você o busca de verdade, buscar a Deus é um trabalho. Buscar a Deus, como é que você busca a Deus sem um jejum? Como é que você busca a Deus sem uma humilhação? Como é que você busca a Deus sem um reconhecimento de que você precisa dele? Se você chega diante de Deus cheio de marra, você vai sair de lá humilhado. Se você chega diante de Deus cheio de malandragem, você vai sair de lá sem resposta. A única coisa que faz a diferença é a humilhação. Se humilha. Fala para Deus, Deus, eu errei, eu pequei. Fala com a safadeza, né? Não adianta falar e continuar, né? Eu pequei e eu preciso de apoio e ajuda. Eu sou fraco. Tu me fortalece. E Ele vai te exaltar. E Ele vai ver o seu trabalho e vai te abençoar. Aí ele diz aí no versículo 4. Mas agora diz o Senhor. Quem falou? O Senhor. Ser o quê? Esforça-te. Ser forte, esforça-te, coragem, continua, não desiste. Ser forte, Jorozobel, Babel. Seja forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Você e toda a terra, seja forte, diz o Senhor. E o que? Trabalhe, lute, ajude, faça a minha obra. Aleluia. Me busque. Venha às reuniões quando você não quer. Venha fazer guerra em prol dos seus objetivos. Mas não faz. Aí fica em casa. Aí a guerra é pior. Não vem para a igreja porque é guerra e em casa enfrenta uma guerra pior. E muitas das vezes não encontra força, não encontra apoio, não encontra uma palavra, nem nenhum dos membros da família. Aonde ela tinha uma palavra, ela se ofendeu. Você só me mira. Como que o pastor só prega para ela? O pastor prega para 10 mil, quase 10.200, 10.200 de uma rede, 1.300 de outra rede e assim por diante. Fora os que você não sabe que é compartilhado anonimamente. E acha que só está pregando para ela. E não muda nada a pregação. Com você aqui ou sem você. Você vai lá na rede social ver, tá lá o couro comendo. Meu Deus, até aqui ele me acerta. Não é eu que te acerto, quem te acerta é Deus. Ele lutando para salvar a sua vida. Ele lutando. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, essa reunião de segunda-feira, lutando pela vida financeira, isso vai resultar lá na frente. Tem pessoas que elas não viram o resultado, elas lutaram 3 meses e não viram o resultado. Eu lembro que quando eu estava lutando pela minha vida sentimental, eu tinha 3 pedidos específicos: espiritual, financeiro e sentimental, mas o principal era o sentimental, porque os demais era consequência. E eu perseverei durante 1 ano. E Deus, ele me honrou. Ele trouxe a resposta. E agora eu precisei perseverar durante 25 para manter a bênção. Ser abençoado é mole, pessoal. Eu quero ver você conservar ela. Eu quero ver você conservar. Conservar esse coração puro. 31 anos conservando esse coração puro. Essa mente incorruptível.
31 anos. E eu me guardo de uma tal maneira, e ainda erro, mesmo me guardando. E eu me guardo de uma tal maneira que você não possa imaginar. Não sou de ficar vendo reportagem boba sobre crime, quem matou, quem não matou. Não me interessa. Não sou de conversa fiada com ninguém. Não sou de ficar andando em uma patota com ninguém. Não sou de ficar em roda de conversa fiada. Minha vida é resguardar o que eu tenho de mais precioso, que é o meu coração. Se esse coração não tiver guardado, não tem fé, não tem comunhão. Se esse coração tiver ferido, você não consegue fazer mais nada. Você pode observar. Você deve conhecer alguém que está ferido, que é ferido, ou talvez até você é ferida. Não desenvolve nada, não progride nada. É uma vida de altos e baixos. Na verdade, não é nem altos e baixos. Quando é alto, é alto. É uma vida de média e baixo, média e baixo. Porque se você estivesse no alto, você com certeza já teria enxergado que precisa jogar isso fora. Isso é viver uma vida se resguardando. Isso é viver uma vida se protegendo. Isso se dá o nome de quê? Trabalho. Você precisa trabalhar. Trabalhe o seu psicológico, trabalhe o seu emocional. Agora, não tenta trabalhar o seu psicológico, o seu emocional com pessoas endemoniadas. Você vai beber do espírito dela. Vai ficar pior, poxa. Se eu começo a ouvir conselho de endemoniado, eu vou ficar o quê? Endemoniado. Agora, se eu consigo, você vê, teve um rapaz, chegou aí um dia desse, daí eu quero conversar com o senhor. Falei, tá bom. Me chama quando acabar a reunião. Me chamou. E que conversa boa. Que conversa. Eu dei um conselho bem firmado. E fiquei esperando. Aí vai lá, eu lá, olho lá. Ele fez conforme foi falado. E muitas das vezes a gente deixa de mudar porque não obedece, pessoal. É tão simples. As coisas do Espírito Santo é tão simples que se torna difícil. Por ser simples demais. É só lembrar de Naamã. Ah, vai lá, dá 7 mergulhos lá. O Eliseu não quis nem olhar para ele. Mas por ser tão simples, ele não quis fazer. Mas quando o servo dele insistiu com ele, ele foi lá. Quando ele deu os 7 mergulhos, o milagre aconteceu. E às vezes, o teu milagre não acontece na hora. Às vezes, aquelas pessoas que vinham buscar aqui na segunda-feira aqui, o milagre dela ia acontecer naquela semana que ela não veio. Aí ela não veio naquela, não veio na outra, mas não veio mais. Aí não veio dia nenhum mais. E tudo aquilo que nós plantamos para ela, volta tudo para mim. Essa é a graça de Deus. Tudo que eu dou para você, se você rejeita, volta para mim. A Bíblia diz o quê? Que Esaú rejeitou o seu direito de o quê? Primogenitura. E o direito foi para quem? Para Jacó. Ele rejeitou, foi para Jacó. A Bíblia diz que ele buscou. Ele chorou. Muito, 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 muito. Mas não achou espaço para o quê? Arrependimento. Não teve chance mais para ele. E muitas pessoas que um dia ouviram a palavra de Deus através de nós e não acreditaram, está gemendo. Você sabia que tem gente dentro da igreja que não acredita na gente? Você sabia, pastora Rose? Está dentro da igreja, ri contigo, come contigo, trabalha na obra contigo, mas não acredita na palavra que você prega. Na cabeça dela, ela é melhor do que você. Na cabeça dela, ela fazia melhor do que você faz. Na cabeça dela, o coração dela se eleva. Assim foi Satanás. A Bíblia diz que Satanás, ele era o sinete da perfeição. Quando Deus ia criar um anjo, ele usava Satanás como o quê? Exemplo.
opa, é perfeito. Cresceu nele. Não foi ninguém que botou, não. Nasceu nele um sentimento. Nasceu nele um sentimento. E esse sentimento fez com que ele quisesse usurpar o trono do Todo-Poderoso. E ali foi a queda dele. Você vê que Deus não saiu do trono para fazer nada. Miguel, resolve, Miguel. Resolve para mim. Deixa comigo, Senhor. E Miguel deu uma surra e jogou para cá, logo para a terra. Jesus, né? Tanto lugar, jogava em Marte, jogava no Sol. Talvez ia explodir o Sol, né? Deus jogou na terra. Jogou na terra, meu amigo. E se você não sabe, terceiro céu, segundo céu e o nosso céu à vista. Para a tua oração chegar em Deus, tem que passar pelo primeiro céu, o segundo céu, para chegar no terceiro céu. E quem é que está no segundo céu? Satanás. Ele e os seus demônios. Quando foi jogado para a terra, foi jogado nessa atmosfera. Passou do nosso céu visível e a habitação do inferno. É por isso que muitas orações não sobem. Se chama principado e potestades. É aonde Gabriel pediu ajuda a quem? A Miguel. E Miguel veio e lutou contra o principado. Talvez tenha um principado segurando a tua resposta. E ele não solta porque ele vê que você não tem trabalhado. Ele não solta porque ele vê que você não tem insistido. Não está sendo forte. Você sabia que nós somos mais fortes do que o diabo? Pela fé? Você sabia que você é filho e ele é criatura? Ele é o sinete, era o sinete da perfeição, mas ele era uma criatura. Você é um filho. E quando ele viu a criação de Deus, ele ficou doido. Ele viu Deus trabalhando, fazendo homem. E quando ele viu que Deus falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. E o que ele fez? Ficou com inveja. Amém? Amém. Então, nós temos que ter muito cuidado para não elevar o nosso sentimento achando que a gente sabe ou deixa de saber. A humildade, ela precede honra. A humildade, ela governa a sua vida. Quando você é orgulhoso, o orgulho governa a sua vida. A Bíblia diz que o espírito de ganância destrói o seu possuidor. Olha aí, para a gente finalizar o que diz aí no versículo 5. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram da onde? O que diz? O meu espírito permanece no meio de vós. Viu? O espírito está no meio, ele não está dentro ainda porque você não autorizou. Como é que eu autorizo o Espírito Santo a entrar? Quando eu deixo o pecado. Aí ele sela o meu corpo, ele fecha o meu corpo. Tem tanta gente aí querendo fechar o corpo. É tão simples fechar o corpo, é só ser cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, não entra mais o quê? Não vai entrar mais nada, meu amigo. Agora, se você está vazio do Espírito Santo, entra qualquer coisa. Entra qualquer imundície dentro de você. Entra qualquer sentimento dentro de você. Agora, quando você está cheio do Espírito Santo, meu amigo, não entra mais nada, não entra sentimento, não entra dúvida, não entra insegurança, não entra mais nada. Porque o Espírito Santo, ele controla todo o seu corpo. Presta atenção aqui. Tá vendo aqui esse copo?
Esse copo é você cheio do Espírito Santo. Não entra mais nada. Não tem espaço para mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele transborda em você. Mas uma coisa eu digo para você. Se você não trabalha, o que acontece? Você está cheio, não está transbordante. Você está cheio, mas não está transbordante. Se você está cheio, ainda não tem espaço para mais. Aí se sair um pouco, aí já tem espaço para sentimento, para dúvida, para medo. Aí você tem que trabalhar de novo para continuar o quê? Cheio. Aí se você não trabalha uma semana, você fica o quê? Com um pinguinho. Vazio ainda não tá não. Tá com um pinguinho. É aonde você vem na segunda-feira, pouquinho. Você vem na terça-feira, mas das crianças, mas receber um pouquinho, porque a comida é forte que dão, né? O couro come, né? É frenético, né? Como a pastora Ruth fala, né? Aí vem na quarta-feira, mais um pouquinho. Aí vem na quinta-feira, mais um pouquinho. Aí vem no sábado, que tem conectado, mais um pouquinho. Aí vem no domingo, você se torna uma pessoa cheia, ao ponto de transbordar. Aí, não vai dar pra mim segunda. Aí você já perdeu um pouco, porque você vai gastar essa energia vital. Você vai gastar essa energia no dia a dia, resolvendo os problemas, lutando, trabalhando, a pessoa te chateando, no ônibus o cara pisou no teu pé, no ônibus o cara sarrou você, e você começa a ficar chateado no ônibus, a mulher mexeu contigo, falou que queria sair contigo, tu já ficou chateado, então você vai desvaziando, você tem que gastar energia para suportar essa pressão toda. Aí o marido começa a implicar contigo. Aí você vai desvaziando. Você deu uma resposta, você vai desvaziando. Daqui a pouco, você já não tem mais nada. E quando você não tem mais nada, é aí que você vive uma vida frenética. O que é uma vida frenética? É louca. Aí, ele começa a passear pelo mundo. Eu vou voltar lá na minha antiga casa. Eu vou encontrar ela varrida, limpa e pronta para eu tomar posse de novo. Aí eu vou falar assim: ô fulano, vem. Entra ele mais 7. Se tinha 1.000, 7 vezes 1.000. Se tinha 10.000, 7 vezes 10.000. E aí tu vê aquela vida louca mesmo. A pessoa já não toma banho mais. A pessoa já não vive mais. Eu tava vendo aí na rede social aí, o cara é doido. A mulher comprou a casa. O vizinho falou pra... O cara que vendeu a casa pra ela falou assim: você é doida de comprar essa minha casa. Só que era o sonho dela. Meu amigo, tu acredita que o vizinho endemoniado perturbava o dono da casa, começou a perturbar a outra moça, cortou a cerca elétrica, começou a fazer buraco no muro dele, começou a quebrar a câmera de vigilância dela. Olha, ela fez uma obra, ele começou a perturbar lá. O cara é endemoniado com 70 e poucos anos. E aí, como é que você vai brigar com um cara de 70 e poucos anos, se a lei ampara ele? Quando você está cheio, pode querer arrumar o que quiser. Você tá certo? Desculpa aí, a culpa foi minha. O senhor tá certo. O quê? Mas tu não fez nada! É eu que tô arrumando problema. Mas eu que tô errado. E vai tentar uma vez, vai tentar 2 vezes, vai tentar 3 vezes. Aí a pessoa fala assim: pastora Rose, vai me dar raiva da senhora. A senhora é tão paciente. A senhora é tão paciente. Como é que tanta paciência? Eu já tinha pegado no pescoço, já tinha quebrado o pau nas costas. E a senhora, que paciência é essa? Por que essa paciência? Porque ela tem trabalhado. Não é um dia nem 2 dias. Ela tem trabalhado o psicológico dela constantemente.
Tem dinheiro? Tá feliz. Não tem dinheiro? Tá feliz. Tem comida? Tá feliz. Não tem comida? Tá feliz. Não é o momento que vai alterar o que está dentro. Aleluia. Aí o mal não dá. Aí começa a acontecer o quê? Os milagres. Dinheiro que não entrava, entrou. Oportunidade que não entrava, entrou. Aquilo que não entrava, entrou. Vida sentimental começou a ser abençoada. Saúde começou a ser abençoada. Mas Deus deixa um pouquinho de problema, tá? Se ele tirar todo o problema, você fica muito mal acostumado. Então ele deixa um pouquinho de problema. Senão você não trabalha. Mas ele sempre deixa um probleminha. Vai ser resolvido. Então, por isso que ele diz: vede essa casa na sua primeira glória. Agora você vai ver ela na segunda glória. Quando Jesus vir, ele vai vir como? Como aquele Jesus, né? Lá na cruz, né? Eles botam lá o Jesus lá cruzado lá. Nada, vai vir como o leão da tribo. E ele não vai vir com carinha de bonzinho. Todo mundo vai se esconder. Não estão fazendo os bancos aí milionários, é isso? Vocês têm visto? Vão querer se esconder tudo debaixo do concreto, da rocha, a não sei quantos metros de profundidade para baixo da terra. Não vai adiantar. Porque quando Jesus vir, ai deles, vocês que perseguiram os meus servos, vocês que maltrataram os meus servos, vocês que caluniaram contra os meus servos, Deus vai vir como terror. E nós, quando ele desce, nós faz o quê? Se encontra com ele e ele vem em seguida o quê? Botar o terror. Antes dele botar o terror, estou fugindo um pouquinho do tema aqui, mas para poder você entender. Antes dele botar o terror, quem é que vai botar o terror? Sabe não? O anticristo. O anticristo. Vai ser aberto jaulas e aonde vai sair uma classe de demônio que nunca existiu na terra. Por isso que você tem visto as pessoas doidas. Já viu a pessoa lá nos Estados Unidos drogada? Meia hora. E fica parada, não sei como, né? Eu tentei ficar agora, quase que eu caí. É droga isso. Parado. Agora eles estão com um negócio aí que bota na frente, viu, cara? Os olhos ficam branquinhos. Pensei que estava manifestado, mas não é não. Tá só em outra dimensão. É isso daí mesmo. Então quer dizer, o mal está vindo. E se você não trabalhar, você não prospera. Você não vai ter oportunidade. Você sabia que as pessoas observam você? Às vezes elas se espelham em você para sua valentia, sua garra, sua determinação. Mas não sabe ela que dentro desse oculto existe uma pessoa chamada Espírito Santo que guia você. Aí ele diz aqui no versículo, estou lá em Ageu 12, 2, versículo 6 agora, né? Sim. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, presta atenção, hein? Ó, tá falando da prosperidade aqui, mas tá falando da vinda de Jesus aqui também. Daqui a pouco, não é isso? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca. Você sabe como é que o céu vai tremer? Como que o céu treme? É quando as hostas do inferno que está sobre a nossa cabeça, que se chama principado e potestade, for liberado para eles trabalharem à vontade. Aí o céu vai tremer. E o que faz o céu tremer? Bombas nucleares. Você sabe por que eles estão criando bombas nucleares? Pastor, mas hoje é financeiro. Eu só estou interligando o financeiro com a vinda de Jesus.
para lutar contra uma força que vai vir do nada. Não estão dizendo que vai vir uma nave, que vai vir extraterrestre. É verdade, pessoal. Esses extraterrestres se chamam demônio. E eles vão lutar. Eles têm informação e eles vão lutar contra esses seres. A Bíblia diz o quê? Não, vai ser... Não tem essa se você é grande, pequeno, rico ou pobre. Todos vão passar pelo mesmo processo. A sua vida, a sua cultura não vai influenciar no que está para vir. Por isso que você tem que trabalhar agora, para você se preparar para o amanhã. Você está vendo porque o Espírito Santo, ele ensina a gente a jejuar? Tem gente que não... Eu fiz um teste. Eu como uma vez por dia, né? Aí eu quebrei essa regra. Eu comi ontem bem mesmo. Olha, eu comi 2 vezes. Hoje de manhã, como é que eu acordei? Uma fome terrível. Mal nada, eu enlargueci o meu estômago. Eu acordei com uma fome louca, rapaz. Uma fome doida. Falei, Rose, bota meu café. Porque quanto mais você exercita, mais você se torna hábil. Se eu como muito, é natural que o meu corpo vai querer o quê? Mais. Se você come 7 vezes por dia e você só come 5 vezes no dia, pode ter certeza que enquanto você não completar o 7º, o seu corpo não vai sossegar. Ele vai fazer você acordar 3 horas da manhã, vai fazer você acordar 4 horas da manhã para completar o quê? O ciclo. Por isso que Jesus nos ensina a jejuar para ter controle. Você consegue ir na cidade e voltar sem comer. Você consegue passar uma temporada de privação. Tem gente que não suporta passar uma dificuldade, pessoal. Ela acaba fazendo coisas doidas. Ela acaba se vendendo, ela acaba fazendo besteira, porque ela não consegue passar uma privação. A privação não é constante, pessoal. Isso é paralelo. Isso é para você o quê? Para você o quê? Trabalhar. Se você não tem dificuldade, você não trabalha. Se você não tem dificuldade. Aí eu conheci uma criança, ela falou, tio, pastor, eu tenho uma amiguinha que no colégio ela está me perseguindo. O senhor pode orar por ela? Eu peguei o nome e orei. Deixou de ser perseguido para ser amigo, porque ela estudou aquela pessoa e descobriu que aquela pessoa tinha o quê? Um problema. O outro rapaz, que foi o que eu estava orientando, que eu falei para você, o rapaz parecia o capeta para perseguir ele. Ele descobriu o problema do rapaz, hoje eles são o quê? Amigos. Ele descobriu e ajudou. Ajudou como? Às vezes é só isso aqui, pessoal. É só você ouvir. A fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra do pastor. Ih, achei R$2. É 200? R$2. A fé vem pelo ouvir. Passa a ouvir as pessoas. Seu marido está te dando problema? Ouve ele. Seu pai está te dando problema? Ouve ele. Sua mulher está te dando problema? Ouve ele. Seu vizinho está te dando problema? Analise. Como é que você analisa? Se você bate de frente, você vai ter o que você bateu de frente. Você vai arrumar inimigo, pessoal. Nós trabalha que eu sou convosco. Você na sua vizinhança, eu vou te fazer uma pergunta. Você na sua vizinhança, se 3 horas da manhã você estiver acordar e passar mal, você tem alguém que possa te socorrer? Viu?
Você tem que aprender a ter relacionamento com as pessoas. Agora, e se nós não fazemos relacionamento? Você não vai ter. Trabalhar é isso. Aí ele diz aqui, ó. Parei no 6. Agora é o 7. farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas das nações e encherão este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê, Deus ele vai permitir um problema aonde só você pode resolver esse problema e vai encher sua vida de prosperidade. Porque nem no caso do Inácio, ele trata de... Ele é massoterapeuta. Às vezes ele vai fazer uma massagem que aquela pessoa vai ser grata a ele pro resto da vida. Às vezes você vai dar um conselho para uma pessoa que ela tá sem noção e aquele conselho vai valer por 1000 anos. Eu conheço uma moça que a Rose ajudou essa moça quando ela estava mais precisando, sabe? E a gente sorteou uma cesta básica, nós compramos do nosso próprio custo, 2 cestas básicas na época, gerou R$600, isso foi há 5 anos atrás, para fazer a obra lá na igreja, que a gente era antigamente. E essa moça ganhou. É normal quando a pessoa não está no dia do sorteio, você sorteia outro, mas a Rose manteve o nome da moça. E quando ela levou essas 2 cestas, foi a hora que ela estava mais precisando, meu amigo. Ela estava passando por uma privação, ela e a família. Você sabe o que foi que ela fez? Ela dividiu as cestas com a vizinhança. Se ela estava passando essa cesta, ela dividiu. Hoje não falta nada para aquela moça. E aquela moça, ela tem um respeito para com a Rose que você não tem noção. Eu fico só de longe, né? Quando a Rose me chama para ir, eu vou lá, sento, fico só observando o relacionamento delas duas. E parece crianças duas conversando. Por quê? A gratidão. Então, a Bíblia diz o quê? Que as coisas preciosas das nações vão encher essa casa, esse templo. O que é as coisas preciosas das nações? São pessoas que você possa ajudar, que possa abençoar a sua vida. Amém. Por isso que você tem que começar a fazer favores. Você tem que começar eu vou tirar uma foto aqui, tá, pessoal? Para poder registrar. Você precisa aprender esses detalhes, pessoal. Se você não fazer esses detalhes de ajudar, boa noite, as pessoas, você não tem ajuda. Você não tem ajuda, pessoal. Então, o Senhor, olha só o que ele vai falar aqui agora no versículo 8. Minha é a prata, meu é o... Tudo é dele. Mas ele vai te dar se você tiver o quê? Cheio. Se você está cheio, é natural que você não vai fazer besteira com o que você ganha. Mas se você está vazio, qualquer um pode te persuadir. Quantas pessoas que ganharam dinheiro na loteria aí, passou 1 ano, ele já não tem mais o quê? Nada. Porque ele não estava preparado para o quê? Porque ele não trabalhou. Quando você trabalha, você sabe aonde encaixa o que você tem que encaixar. Você sabe aonde tem que gastar. Você não gasta que nem um maluco. Porque você tem previsão que amanhã é outro dia. Amém? Aí ele diz aí, ó. 9. A glória desta nova casa, templo, será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei o quê? A paz. Paz, pessoal. Você lembra que eu falei no início?
as pessoas que vinham lutar em segunda-feira rejeitou, não perseverou, aquilo que ela estava lutando voltou para quem? Para quem estava ensinando, vem para mim. Quando você rejeita, volta para mim, pessoal. Eu tô dando para você, não tô dando? Eu tô dando para você aqui 1 hora de reunião, gente. Já foi? Já. 1 hora de reunião. Louvado seja Deus. Se você rejeitar tudo que eu dei para você, volta para mim. Tomara que você rejeita. Amém? Não. E como é que eu vou conservar? Estando cheio. O que é estar cheio? Trabalhar. Trabalhar. Claro que Deus, ele sabe do seu tempo. Ele sabe se você pode estar todo dia. Ele sabe se você pode estar... Não é? Mas eu não estou, mas eu estou conectado. Então, o Espírito Santo é tão bom que tem a reunião online. Ah, mas eu não tenho tempo para ver vídeo, mas eu tenho um fone de ouvido. Vem uns fones de ouvido sem fio aí, não vende? Compre um fone, joga lá, conecta lá, fecha o olhinho, até chegar lá no recreio. E já ouvi a reunião todinha. Eu fazia isso, pessoal. Eu passei por um problema aí muito grande, que eu me isolei nessa época. Eu superei, graças ao Espírito Santo, mas também graças a umas mensagens que eu ouvia, né? Eu ouvi umas mensagens do Tiago Brunet. É um homem experiente, é um homem que passou pelo mesmo processo, né? Então eu não ouço mais o Tiago Brunet, porque eu já venci. Então agora eu tenho as minhas próprias experiências. Então agora eu ouço os meus próprios áudios. Quando eu termino aqui, às vezes eu vou o quê? Ouvir a minha reunião, porque aí eu tenho que também usufruir, né? Eu tô dando pra você. Então se eu tô dando pra você, eu não tenho tempo de receber. Eu tô dando. Por isso que quando você faz a obra de Deus, você quando termina, você se sente acabado. Você tá o quê? Fraco. Você tá, sabe? Tá fraco. Aí na quarta-feira você não vem buscar, você continua o quê? Fraco. Eu vou terminar a reunião aqui. Eu vou estar fraquinho. Porque eu gastei energia com você. Eu tenho que o quê? Repor de novo. Como é que eu reponho, pastor? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco, quando eu leio a Bíblia, quando eu estou trabalhando. Aí eu estou me repondo. Amém? Amém. Então é isso que o Espírito Santo quis falar para você. Ele vai te dar paz. E receba essa paz. Nem tudo vai vir na hora que você quer. Quando você menos esperar. Você vê, eu não esperava ter reunião hoje com vocês. Eu ia fazer sozinho. A segunda-feira desprezaram. Muitos desprezaram a segunda-feira. Eu e a Rose estava fazendo a reunião sozinho. E faz, né, Rose? Se deixar faz 2 horas, né? A gente tem que se controlar. E faz 2 horas. Por quê? Porque a nossa reunião, ela não só é para quem é físico, ela é online. Físico tem 10, 15, 6, 2, 1. Online tem quase 30 mil pessoas que fica lá esperando essa mensagem. E essa mensagem, ela ajuda as pessoas. Essa mensagem, ela não está envolvida com o sistema. É uma mensagem pura. É uma mensagem prática, é uma mensagem vivida, é uma mensagem que é pregada despreocupadamente. Eu não estou preocupado se você não vai gostar ou vai gostar. Eu vou ter que pregar. E muitos aí têm pregado preocupado para não perder o quê? A oportunidade. Já está entendendo, né? Aqui não, aqui a gente prega e se tiver oferta, amém. Se não tiver oferta, vamos pregar mesmo assim. Se tiver dízimo, amém. Se não tiver, vamos pregar mesmo assim. Porque a fonte que jorra, ela nunca vai cessar. Amém? Então, até aqui, aos 1 hora e 4 minutos, terminei a reunião. Amém? Amém. Bora